Obrigado por nos acompanhar nesta transmissão do culto a Deus na Primeira Igreja Batista do Pará. Somos uma igreja que expõe a palavra de Deus e cremos que a Bíblia é inerrante, infalível e suficiente para nos tornar mais parecidos com Jesus. Queremos te encorajar a estar conosco em nossos cultos presenciais aos domingos, às quartas e aos sábados. Assim, poderemos celebrar juntos o Deus vivo e aprendermos mais as verdades de sua palavra. Se você tomou alguma decisão, entre em contato conosco através do nosso site e das redes sociais. Queremos orar por você e ajudá-lo na sua caminhada com Cristo. Que Deus te abençoe copiosamente em nome de Jesus. Amém. Graça e paz a todos vocês da parte de Deus. Amém? Que bom estar de volta, né? Depois de um tempo aí de recesso, a gente está voltando à pregação expositiva em 1 Tessalonicenses, né? A gente começou no semestre passado estudar um livro tão rico da palavra de Deus, uma epístola, onde Paulo nessa correspondência, ele envia ali da cidade de Corinto, a cidade de Tessalônica, onde ele tinha plantado uma igreja muito vibrante, naquele pouco tempo que ele esteve com a sua equipe missionária ali naquela cidade. Na verdade, na sua segunda viagem missionária, né? Ele passa ali em Tessalônica, proclamando o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Num período curto de tempo, Deus honra aquilo que ele semeou, vidas são transformadas, ele agita a cidade, né? Lembrando que Tessalônica não era uma cidade pequena, era uma cidade de mais de 200 mil habitantes, era a capital da Macedônia, ficava numa região litorânea, tinha um porto muito importante, era uma cidade agitada comercialmente, e Paulo escolhe, né, tantas outras cidades, mas essa também, para plantar uma igreja ali, e a partir dela, né, outras igrejas sendo plantadas em outras regiões ali de Tessalônica. E nessa noite nós vamos ver 1 Tessalonicenses capítulo 2, tá bom? Versos 3 e 4, especialmente o verso 4 da palavra do Senhor. O tema da mensagem de hoje é temor a Deus ou confiança em Deus? Temor a Deus, temor a homens ou a Deus? Nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Alguém aqui tem medo de algum tipo de inseto e animal? Tem, né? Ontem, casualmente, eu moro ali em Benevides, né? Para quem conhece ali no Palavra da Vida. Casualmente eu estava andando e de repente uma cobra passou, né? Tomei aquele susto, mas não gritei. Tomei aquele susto, era uma cobra peçonhenta, venenosa, não deu tempo de matá-la, né? Com certeza, pessoas aqui têm medo. Eu lembro de um seminarista, muito querido, hoje é pastor Ayrton, mora ali, pastorei ali no Rio Grande do Sul. Ele tinha fobia, nós fomos em brincadeira lá em Atibaia, onde a gente estudava, e de repente a gente colocou uma aranha próximo dele. Ele apagou, ele olhou assim, ficou pálido e desmaiou, né? Ele mais alto do que eu, 1,85 m, 1,90 m. Olha o que o medo faz. A tal ponto, irmãos, que uma cena que eu nunca esqueço, no período de férias, no mês de janeiro, a minha família ia para o interior de São Paulo, passar um tempo de descanso. E numa das saídas nossas, a gente foi dormir na casa de um tio. Meus pais não estavam, então estava eu, minhas duas irmãs e meu irmão na casa de um tio muito querido. E de repente a gente vai dormir, tinha uma barata. E as minhas irmãs entram em pânico. Até hoje elas têm pavor de barata. Elas gritaram. E aí quando passou, a gente conseguiu matar. E aí no início da madrugada elas acordam e encontraram uma barata. E aí o que elas fizeram? Saíram do quarto, quietinhas, foram para a varanda, tinha um tanque. Elas entraram no tanque, ligaram a torneira. E aí deixaram jorrar água ali. E as duas sentaram no tanque. Tinha mais ou menos, aí eram 10, 12 anos, e ficaram abraçadas, porque na mente delas a barata tinha medo de água,
E quando amanheceu, depois de algumas boas horas, elas estavam abraçadas, né? Ali no tanque, com medo de barata. Olha o que, né? Para pensar assim, que poder existe em uma barata? Nenhum. Né? Eu sei que alguns de vocês têm medo. No entanto, quantas pessoas vivem controladas pelo poder que elas mesmas, por temor e medo, conferem às baratas? Quando nós tememos alguma coisa ou alguém, nós conferimos poder àquilo que tememos. O pior de tudo, que o poder que conferimos a alguém ou a algo, não é digno de ser dividido, compartilhado. Por exemplo, o medo de barata, o medo de aranha. O mesmo acontece quando nós tememos as pessoas, quando nós atribuímos valor inadequado à opinião delas, quando vivemos pela aprovação e agrado delas. E é isso que o apóstolo Paulo, em dado momento, ele fala na sua epístola, tanto aqui como em Gálatas. Então, irmãos, nós muitas vezes conferimos um poder que nos controla de forma inadequada. Quando queremos viver para agradar fulano ou cicrano, quando nós vivemos no temor de homens. E o apóstolo Paulo, aqui em 1 Tessalonicenses, ele vai dizer o seguinte, versículo 3, olha o que ele fala: pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus que prova o nosso coração. Desde a semana passada eu tenho meditado nesse texto que eu ia trazer para vocês, aqui nessa noite. Ao longo dos meus ministérios, né, tive o privilégio de ser missionário no Rio Grande do Sul, depois ali no estado de São Paulo e também, né, no Paraná. Pensando nesse contexto que o apóstolo Paulo escreve para essa igreja tão recém-implantada, eu imagino as lutas que o apóstolo Paulo passou naquela cidade, porque todo plantador de igrejas procura em seu novo ministério fazer amizade e ser um rosto conhecido pela população a ser alcançada. Existe muita intencionalidade. E quando eu volto, a minha memória volta, né, para bons anos atrás, a gente sempre desejava se integrar, conhecer pessoas. A gente orava para que Deus abrisse portas, lares, casas, né? A gente orava para que a nossa cultura, talvez ali do estado de São Paulo, não pudesse ser um bloqueio, para que talvez o gaúcho, talvez o paranaense, né, não compreendesse o Evangelho. E o apóstolo Paulo aqui, num texto que nós lemos, e olhando um pouquinho, ele sempre se preocupou, mais do que nunca, em agradar a Deus, em transitar numa região tão especial que é Tessalônica, mas sem abrir mão das verdades do Evangelho de Jesus Cristo. E ele lembra que a mensagem dele não era para bajular, não era para, de forma alguma, procedia de engano, nem de impureza, nem de dolo. Por quê? Porque ele queria ser usado por Deus e aprovado por Ele. Aliás, a última pregação que eu trouxe aqui na nossa igreja em dezembro, em Tessalonicenses, eu falei sobre isso. Que existe uma diferença entre ser usado por Deus e ser aprovado por Deus. A gente viu o exemplo como Moisés. Moisés fala rocha para sair água, Moisés. O que ele fez? Deu uma cajadada na água, na rocha, e saiu água. Deus falou assim, Deus usou Moisés, usou, mas Deus falou assim, eu não aprovei o que você fez. E existe uma grande diferença quando a gente olha para as Escrituras. E o apóstolo Paulo aqui, ele lembra que ele foi um plantador de igreja aprovado pelo Senhor. Por quê? Porque a mensagem de Deus foi confiado a ele. Ele que vivia para agradar não a homens,
Ele não vivia no temor de homens, mas ele vivia para agradar ao Senhor, como ele vai dizer ali no versículo número 4 da palavra do Senhor. Então nessa noite eu queria falar um pouquinho sobre isso, né? Refletindo aqui em vários momentos. Na verdade eu queria continuar o versículo 5, 6, e Deus mais uma vez me leva aqui para o versículo 4 para a gente refletir, né? Temor a homens ou confiança em Deus? Temor a homens ou a Deus? O que é mais importante? Nesse livro aqui, do autor Edward Veitch, né? Ele é bastante conhecido, e se você tiver uns trocos sobrando, né? Se não tiver, economiza na pizza. Vale muito a pena você ler esse livro, da editora Batista Regular, Quando as Pessoas São Grandes e Deus é Pequeno, porque ele lida justamente com esse pecado raiz. Há uma tendência nossa de se impressionar com pessoas, de simular coisas que não agradam ao Senhor. E ele fala isso, que muitas vezes a gente projeta nas pessoas algo que elas não podem oferecer a nós, e com isso estamos diminuindo o nosso Deus. Então ele tenta definir, Eduardo Welch, ele tenta definir em seu livro, Quando os Homens São Grandes e Deus é Pequeno, o que é o temor a homens. Olha o que ele vai dizer. Ele diz o seguinte: o temor do homem pode ser resumido da seguinte maneira: nós colocamos as pessoas no lugar de Deus. No lugar de um temor do Senhor ordenado biblicamente, tememos os outros. É claro que o temor do homem recebe outros nomes. Quando adolescente, chama-se pressão do grupo. Quando ficamos mais velhos, chama-se agradar as pessoas. Recentemente tem sido chamado de codependência, ou seja, prezando a perspectiva divina, exaltamos a opinião de homens. E quando a nossa vida, né, gira em torno do temor de homens, nós vamos sofrer grandes decepções na nossa caminhada. Segura aí em Tessalonicenses capítulo 2 e abra lá em Provérbios 29 e 25. Olha um alerta da palavra do Senhor em relação a um assunto tão importante. Por isso que o apóstolo Paulo insiste: assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. Então Provérbios 29 e 25 nos alerta, dizendo o seguinte: quem teme aos homens arma o quê? Ciladas. Olha só, viver para agradar os outros é viver armando cilada para si mesmo. Por isso que Provérbios vai dizer em alto bom som: quem teme aos homens arma ciladas, mas o que confia no Senhor está seguro. Provérbios insiste. A frase quem teme, em Provérbios 29, 25, tem um significado de sentir ansiedade, ter medo, ser aterrorizado ao ponto de tremer literalmente. O termo foi usado para descrever os terremotos que faziam tremer o Monte Sinai. Esse aí, quem teme, essa palavra teme, ela é usada em Êxodo 19, 18, quando Deus se manifestava no Monte Sinai e o monte tremia, e o povo temia a presença do Senhor. Quem já sofreu, exemplo, para falar em público, evangelizar de casa em casa, participar de um coral ou se apresentar diante de uma autoridade pública, tem uma noção do que significa esse termo aí, temer ou tremor, como é usado ali em Êxodo. A pessoa que sofre do temor aos homens fica trêmulo diante da opinião de pessoas. O texto diz que a pessoa que cultiva o ídolo do temor aos homens acaba armando ciladas para si mesmo, ou caindo em armadilhas. A pessoa que treme diante das opiniões dos outros acaba vivendo sua vida em prol delas, ao ponto de enganá-las ou manipulá-las para receber, né, a aprovação que tanto deseja. Que coisa interessante. Mas em que sentido a pessoa que teme aos homens faz mal a si mesmo?
Não é? Em que sentido? Bem, quem teme aos homens muda de opinião facilmente. Quem teme aos homens altera suas convicções. Quem teme aos homens joga para a plateia. Quem teme aos homens vive de altos e baixos conforme a opinião da maioria. Sofre demais pela comparação. Tende à vaidade no que outros pensam a seu respeito. No fim, negocia seu caráter, barateia suas crenças e vive uma montanha russa de experiência. É interessante isso. Por isso que Provérbios gasta tempo, o livro de Provérbios, colocando Deus no centro. Ele deve ser temido e não homens. E aqui, meus irmãos, deixa eu abrir um parênteses, tá? A expressão temor do homem, a homem, implica algo negativo, e geralmente é verdade. No entanto, nem todo temor do homem é necessariamente ruim ou pecaminoso. Na verdade, somos biblicamente ordenados a viver de alguma maneira que agrade as pessoas. Vejamos alguns exemplos. Olha lá em Provérbios 10:1. Filhos são aconselhados a alegrar os pais, a ter um temor saudável dos pais. Provérbios 10:1 diz assim: o filho sábio dá alegria ao pai, e o filho tolo dá tristeza à mãe. Percebe aqui? Ou seja, um filho centrado nas Escrituras, na palavra de Deus, ele vive, sim, para agradar a Deus e também os seus pais. Inclusive, o casamento inclui um compromisso de um agradar o outro. Porque o temor a homens, negativamente falando, é quando a pessoa vive justamente para sendo escravo de agradar pessoas. Isso não é positivo. Mas quando nós olhamos algumas coisas nas Escrituras, Deus dá algumas pistas de que há alguns momentos que isso é desejado e ordenado biblicamente. Então olha só 1 Coríntios 7, 33, 34. Casamento inclui um compromisso de um agradar o outro, tá? Sobre os benefícios sexuais, escrever. Mas o homem casado preocupa-se em como agradar sua mulher. A casada preocupa-se em como agradar seu marido. Resumindo, versículo 33 e 34 de 1 Coríntios 7. Ou seja, né? Quer casar? Lembre, você vai viver para abençoar o seu cônjuge. Você vai renunciar a muitas coisas, porque agradando a Deus, você também vai agradar biblicamente a sua esposa naquilo que é verdadeiro à luz da palavra. Inclusive o apóstolo Paulo vai dizer que na liberdade cristã e no evangelismo pessoal, deve-se procurar agradar o próximo. Por isso que eu falei, vamos abrir um parênteses, né? Existe um aspecto, um pequeno aspecto da fé cristã que é necessário viver para agradar. Filhos agradando seus pais naquilo que é correto, o cônjuge vivendo para agradar a sua esposa e vice-versa. Na liberdade cristã e no evangelismo pessoal, deve-se procurar agradar o próximo. Olha que Paulo fala em 1 Coríntios 10, versículo 32 e 33, quando é considerado positivo à luz das Escrituras. Olha que Paulo fala: não se tornem motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Também eu procuro agradar a todos, de todas as formas, porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos, para que sejam salvos. Ou seja, Paulo, né, ele vai abrir mão de tantas coisas, para tornar a sua vida atraente, para que a beleza do Evangelho instigue outras pessoas a conhecer acerca do amor de Jesus Cristo. E ele vai dizer também em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 22 e 23, diz assim: fiz-me fraco para com os fracos, com fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com fim de me tornar cooperador com ele. Então, irmãos, existe um aspecto positivo de agradar algumas pessoas à luz das Escrituras, tá? Como se pode ver, querer alegrar as pessoas, buscar honrá-las, pode ser uma coisa boa, sendo até mesmo ordenada na Bíblia. Porém, como tantas coisas na vida,
o pecado distorce os bons desejos e ordens que vêm de Deus. A distorção e a dependência de agradar a homens é que são um problema. Por isso, irmãos, quais seriam alguns sintomas de alguém que cultiva temor de homens para suprir suas necessidades? Podemos listar alguns dos mais comuns. Nesse livro, o autor, ele cita vários exemplos, sintomas negativos de muitas vezes os cristãos viverem não para agradar a Deus, mas muitas vezes para agradar homens imperfeitos. Veja então alguns sintomas. Hipocrisia. Como é que eu sei que às vezes eu estou tentando agradar homens? Como é que eu sei que talvez o meu coração está sendo direcionado a temer pessoas? Olha só alguns exemplos. Hipocrisia. Quem vive o temor aos homens cria uma identidade falsa, não baseada em sua posição garantida em Cristo, mas na projeção de uma aparência. Faz com que a pessoa seja incapaz de admitir erro ou pecado, receber crítica ou pedir perdão. A linda máscara mantida pela hipocrisia eventualmente cai, expondo a doença em seu coração. Qual doença? Temor de homens. A hipocrisia leva a gente a simular o que nós não somos. E Paulo vai dizer no versículo 3, lembra? A nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Em algumas traduções vai dizer assim, não se baseia em hipocrisia, em teatro, mas em ser verdadeiro. Outro sintoma que leva a uma vida de hipocrisia, lembra? De temor aos homens, porque o pecado raiz do temor aos homens, ele impulsiona outras iniquidades em nosso coração. Então temos a hipocrisia, que é um sintoma, o medo, né? A possibilidade de rejeição, ridicularização, faz com que pessoas tenham medo de compartilhar o evangelho, ou falar em público. O que é isso? Temor de homens, querer agradar pessoas. Então ela não se expõe nas suas redes sociais, ela não se expõe para os seus vizinhos. Por quê? Porque vive com temor de homens. Também faz com que o medo, também faz com que alguns fujam de confrontos necessários por medo de perder a amizade, amor de pessoas, popularidade. Se eu for confrontar, o que a pessoa vai pensar de mim? Então eu quero estar de bem na fita com todo mundo. A pessoa que tem medo de perder status diante de outros, muitas vezes é incapaz de dizer não, e permite que outros façam a sua agenda da sua vida. Muitas vezes sacrificando as prioridades divinas em sua própria conduta cristã. Então é um sintoma. Hipocrisia, o medo. Que mais? Bajulação. A pessoa faminta por elogios manipula outras pessoas, situações para receber algo em troca. O louvor ou o favor dos homens. Olha o perigo. Por isso que esse autor e tantos outros autores, quando ele lida com o temor de homens, vai dizer assim, que é um pecado raiz, que de certa forma nos leva a ter relacionamentos não verdadeiros. Outros sintomas, mentira e exagero, é um sintoma de temor de homens. Lembra lá que nós lemos em Provérbios 23, 29, que quem teme a homens, o que acontece? Arma ciladas para si. E esse sintoma, mentira e exagero, olha só. Mentira quase sempre manifesta autoproteção. Não admite que outros saibam quem eu realmente sou. Exagero parece uma mentira inocente, mas também revela um pulso egocêntrico infladados, histórias estatísticas para projetar uma imagem real baseada onde? No temor aos homens. Isso é muito sério, o temor aos homens. Ansiedade, segundo muita gente aí da saúde pública,
que lida com ansiosos, tem muito a ver com medo. Ansiedade, a pessoa vive preocupada com o que os outros pensam a seu respeito. Como é que as pessoas vão avaliar a minha performance? O perigo de viver cultivando isso no coração. Tem um item vaidade também. É outro sintoma do temor aos homens. A preocupação demasiada com aparências faz com que a pessoa gaste tempo, dinheiro e energia para se produzir. Pode envolver exageros extremos de dieta e pavor de uns gramas a mais, excesso de exercício físico, tratamento cosmético que visam muito mais do que o cuidado equilibrado do corpo. Tem como alvo projetar uma imagem para receber a aprovação e o elogio dos outros. Tem mais aqui, vou citar o último. Mágoas e ira. É outro sintoma do temor a homens. Esses sintomas mais sutis do temor aos homens resultam quando a pessoa não recebe o aplauso, reconhecimento ou aprovação que ela tanto deseja e que entende que merece. Como é que você se sente diante de determinada coisa quando você não é lembrado, quando você não é citado? Isso tem lá, é muito sutil, mas lá no fundo é temor de homens. Lá no fundo é agradar pessoas. Por isso que o apóstolo Paulo enfatiza isso, que o ministério dele não era para agradar pessoas, ele e a sua equipe ministerial, daquela viagem missionária, e sim a Deus. Então, meus irmãos, é terrível. Aí você tem comparação, legalismo, desânimo, tudo isso envolvido o quê? Como um sintoma negativo de temor aos homens. Diante desse quadro de sintomas, fica patente que ninguém, mais cedo ou mais tarde, escapa da epidemia do temor aos homens. Engraçado que muitos autores que eu respeito muito endossam esse livro, como John MacArthur, né? Jay Adams, John Piper, e eles comentam sobre isso. É algo que, mais cedo ou mais tarde, acaba invadindo o nosso coração. E nós precisamos lidar isso biblicamente. Então veja, a gente rapidamente conversando aqui, né? O conceito, conceituando o temor de homens. E também a gente viu os sintomas, né? Vamos falar um pouquinho do tratamento. Como viver uma vida que a gente literalmente agrade ao Senhor, que esteja preocupado sim de agradar a Deus e viver a sua palavra num mundo tão conturbado como o nosso. Então, qual é o tratamento? O tratamento, irmãos, é o quê? O temor do Senhor. Abra lá em Provérbios 1:7. O texto bíblico mostra isso claramente. Olha só, nesses dias eu perguntei só por curiosidade, ChatGPT, qual é o tema principal do livro de Provérbios? Não é que o chat, a inteligência artificial, GPT, acertou em cheio. O tema principal do livro de Provérbios é o quê? O temor ao Senhor. Essa palavra, o temor ao Senhor, vai aparecer dezenas e dezenas de vezes. Onde? No livro de Provérbios. E aí, lá em Provérbios 1:7, ele vai dizer assim: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria, o ensino, aquilo que jorra do nosso Deus. Ou seja, o temor do Senhor é cultivado diante de uma reverência saudável, né? Onde nós nos achegamos dia a dia, na presença desse nosso grande Deus que nós servimos. E ele vai repetir isso em várias e várias vezes. Salomão repetindo para a sua geração, escrevendo provérbios para os seus filhos. Olha, o princípio da sabedoria é o quê? É o temor a Deus, é agradar ao Senhor. Essa deve ser a sua prioridade máxima. Então, queridos, voltando lá para Provérbios 29 e 25. Lembra? Olha só,
Provérbios 29, 25 é formado por um paralelismo. Ou seja, a primeira linha se contrasta em pensamento oposto com a segunda linha. Qual é a primeira linha do versículo? Quem teme o homem cai em quê? Armadilhas. O temor a homens, ok? Faz com que a pessoa tropece, se perca na sua jornada. Então, quem teme o homem cai em armadilhas. Mas quem confia no Senhor está o quê? Seguro. Seguro. A mensagem de Provérbios é que ou você teme o homem, ou você confia no Senhor. Ou você cai em armadilhas, ou você está seguro. Então veja, confiar no Senhor é estar seguro. Temer homens, viver para agradar a multidão é armar ciladas. É cair em armadilhas de Satanás. E Paulo, escrevendo aos Gálatas, Paulo comunicou a mesma ideia ao dizer, olha lá, Gálatas 1:10. Eu gosto muito desse versículo, porque faz uma conexão com 1 Tessalonicenses 2, versículo 4. Paulo vai dizer em Gálatas 1:10, acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Ele escrevendo essa carta circular numa região enorme da galáxia. E ele lembra aqueles irmãos da necessidade de vivermos para agradar a quem? Ao Senhor. Porque muitas pessoas vão tentar roubar a sua lealdade a Deus para que você seja leal a elas. Cuidado! Então, se o oposto de confiar em Deus é temer o homem, o oposto de servir a Cristo é agradar a homens. Quando eu agrado pessoas, quando eu temo a homens, eu não agrado ao Senhor. O que se pode concluir de tudo isso? Primeiro, há um tipo de temor e desejo de agradar o próximo que se torna pecaminoso, pois substitui Deus pela pessoa que se teme ou se busca agradar. Segundo, a raiz desse tipo de temor ou desejo de agradar é o quê? A idolatria. Temor do homem é idolatrar, adorar, venerar, louvar as pessoas e suas opiniões, buscar nelas a sua identidade. A sua identidade não é forjada naquilo que as pessoas pensam de você. No quanto você recebe de like, ou quanto você tem seguidores no Instagram, a sua identidade é forjada em Cristo Jesus. Quem você é em Cristo Jesus? Isso é o mais importante. Quem você é em Cristo Jesus. Então, irmãos, que desafio. Eu lembro, já que eu contei das minhas férias, das minhas irmãs no tanque, bons anos atrás, muitos anos atrás, acho que eu tinha uns 13, 14 anos, o pai do meu pai era fazendeiro, em São José do Rio Preto, noroeste do estado de São Paulo. E ele assim, criava muito gado, plantava, criava gado e tinha gado leiteiro. Imagina, eu morava em São Paulo, na capital, minhas férias eram um sonho ir para o interior, sair da selva cinzenta, da cidade de São Paulo, concreto, e curtir 3 semanas, às vezes um mês e meio no interior de São Paulo. Era um sonho, a gente esperava. E eu lembro que eu gostava muito, até hoje eu gosto muito de leite, eu tomo muito leite. Você quer agradar o pastor Isaías, chama para ir na sua casa para tomar leite, ainda mais se for de saquinho, um leite mais puro possível. Eu gosto demais. E eu lembro que a gente ia na fazenda, acordava mais cedo para tomar leite no curral. Quem aqui já tomou leite no curral? Ok, esse pessoal está vivo. Se você não tomou ainda, você não sabe o que é viver. É uma delícia. Eu tomei leite no curral. Aí eu saí, estava amanhecendo, eu fui para o pasto, andar, peguei algumas goiabas e de repente alguém grita, começa a gritar, e eu olho assim, quando eu vejo um pouco de longe, era uma vaca leiteira chamada Cobrinha, terrível essa vaca,
Só o meu avô conseguia tirar leite dela, mais ninguém. E olha que ele tinha centenas de vaca leiteira. Essa vaca era terrível, terrível. E quando eu vi, eu estava com um bornal de goiaba assim na mão, comendo goiaba, eu fiquei assim paralisado. E aí, irmãos, eu olhei de longe para onde eu corri, ela já vinha vindo. Falei, o mais próximo é o curral. Tinha uma porteira grande. Eu corri, quando eu corri, larguei tudo, corri, subi em cima da porteira. E a vaca quase me pegou. Ela chegou na porteira e mesmo assim, ela tentava me chifrar, era uma porteira alta. E eu gritava ali, de medo. Meu ponto, irmãos, é o seguinte: para onde você corre quando o temor de homens te assalta? Corre para onde? Nas escrituras nós precisamos correr para onde? Para o alto. Corra para Deus. Recorra ao evangelho da graça de Deus, que revela quem nós somos, o que? Pecadores. E o fato de nós precisarmos do que? Da sua graça. E o que nós já temos em Cristo Jesus. A saída para o temor do homem está em buscar um lugar seguro, um lugar lá no alto, através da fé na graça de Deus. Derrotar o temor do homem significa elevar a alma nos lugares altos, buscar as coisas que são do alto, ver-se a si mesmo pela fé nos méritos de Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo mostra lá em Colossenses 3, de 1 a 5. Abra lá rapidamente Colossenses. Por quê? Porque para você neutralizar o temor, o medo do homem quando ele te ataca, te assalta, vem para cima, é você buscar a ajuda do alto. E Paulo vai dizer lá em capítulo 3, verso 1, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Percebe aqui, irmãos? O temor do homem é vencido pela confiança em Deus. O temor é derrotado quando nós elevamos nosso coração pela fé a Deus, quando buscamos as coisas do alto, quando nos enxergamos à luz do Evangelho de Cristo, quando reconhecemos que precisamos da graça de Deus para a nossa justificação, para a nossa santificação e também para a nossa glorificação eterna ao lado de Cristo. A solução é uma identidade forjada em nossa posição em Cristo Jesus. Se somente soubéssemos quem somos, o que temos e para onde vamos com Cristo, o temor dos homens não teria mais poder sobre nós. Essa é a mensagem do Evangelho, de quem somos pelos méritos do nosso Salvador, Jesus Cristo. E quando entendemos e assimilamos isso na nossa vida, não vivemos para agradar a homens, e sim a Deus. Por isso que Paulo fala, pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos não para que agrademos a homens, e sim a Deus que prova o nosso coração. Amém? Que Deus nos ajude a viver diante dessa grande verdade. Amém.